Muito bem. E agora, para a gente finalizar os fatores que interferem na velocidade da reação, vamos ver a concentração dos reagentes. Por que aumentando a concentração aumenta a velocidade? Quanto maior a concentração de partículas dos reagentes, maior será o número de colisões efetivas em um determinado intervalo de tempo, porque está mais concentrado. Estando mais concentrado, né, há um favorecimento da quantidade de colisões no mesmo intervalo de tempo. Consequentemente, maior a velocidade da reação. Ok? Vamos lá. Muito bem, gente. Nós vamos entrar agora, para a gente finalizar, né, esse tema, né, que é o tema da cinética química. A gente vai agora ver uma parte quantitativa, vamos dizer assim, da influência da concentração na velocidade de uma reação química. Bem, Cato Goldberg e Peter Ruage, dois cientistas, eles chegaram numa lei chamada Lei da Ação das Massas, que você não tem que se preocupar com o nome da lei. Eles falaram o seguinte: a cada temperatura, ou seja, fixa uma temperatura, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto, ou seja, à multiplicação das concentrações em mol por litro dos reagentes elevadas, ou seja, essas concentrações em mol por litro dos reagentes elevadas a expoentes que são determinados no laboratório, experimentalmente. Isso parece confuso no começo, mas eu vou te explicar, tá? Vamos dar sequência? Veja, eu repeti a frase aqui nessa nova tela. Veja bem, considere essa reação química genérica. A mols de A reagindo com B mols de B, produzindo C mols de C e D mols de D. A velocidade dessa reação ela é igual a uma constante, é chamada constante de velocidade, que multiplica a concentração do reagente A em mol por litro. Ok, pessoal? Os colchetes, aliás, os colchetes significam concentração em mol por litro. Então, o K, que é uma constante de velocidade, multiplica a concentração em mol por litro do reagente A elevado a um expoente alfa, que multiplica a concentração em mol por litro do outro reagente, que é o reagente B, elevada, né, essa concentração está elevada a um expoente beta. E esses expoentes, alfa e beta, são determinados experimentalmente. Espera mais um pouquinho que você vai entender. Vamos lá. Bom, nós vamos dividir agora, gente, em três casos. Quando uma reação é elementar, quando ela não é elementar e quando, através de uma tabela que mostra experimentos laboratoriais, você chega na expressão da velocidade da reação. Então vamos lá. Quando uma reação é elementar, mas o que vem a ser uma reação elementar? Quando a reação química se desenvolve em apenas uma única etapa, dizemos que a reação é elementar. E aí? Numa reação elementar, os expoentes a que devem ser elevadas as concentrações em mol por litro dos reagentes, na expressão matemática da velocidade, são os próprios coeficientes de balanceamento dos reagentes naquela equação química. Professor, estou achando confuso. Então vamos lá. Vai ter exemplo no próxima tela. A mols de A reagindo com B mols de B, virando C mols de C e D mols de D. Considere que essa reação química é elementar, ou seja, ocorre em apenas uma única etapa. Ela é direta. Portanto, a velocidade vai ser igual a uma constante de velocidade K, que multiplica a concentração em mol por litro do reagente A, elevada a qual expoente? Ao próprio Azinho, que balanceia aquele reagente na equação química. Entenderam? Que multiplica a concentração em mol por litro do reagente B, elevada a que expoente? Ao próprio Bzinho, que é o coeficiente de balanceamento do reagente B na equação genérica. Tá legal? Vamos para a prática? Aqui, ó. Veja, eu não vou ler de novo com vocês não, porque o que está escrito aqui é o que está escrito ali atrás. Aqui tem dois exemplos. Primeiro exemplo, H3O+, reagindo com H- virando 2H2O. Considera que essa reação é elementar. Ela ocorre em apenas uma única etapa. Portanto,
Você está vendo que o balanceamento da espécie H3O+ é 1? E na equação química, o balanceamento da espécie OH- também é 1? Então você entendeu a expressão. V é igual a K, constante de velocidade. Nós vamos ver que só varia com a temperatura, tá? Que multiplica a concentração em mol por litro da espécie H3O+ elevado a 1, que multiplica a concentração em mol por litro da espécie OH- também elevado a 1. Vamos ao segundo exemplo. 1N2 mais 3H2 virando 2NH3. Olha lá, essa reação é elementar. Professor, mas vem escrito que ela é elementar? Quase sempre você vai ver indicado naquele exercício, naquela tarefa, naquela questão do Enem, do vestibular, você vai ver que eles dão uma deixa. Eles indicam para você qual é o raciocínio. Então, considere que essa reação é elementar. Portanto, V igual a K, que multiplica a concentração em mol por litro, colchete, né, do reagente N2 elevado a 1, porque o balanceamento do N2 é 1, que multiplica a concentração em mol por litro do outro reagente, que é o H2, elevado a quanto? Elevado a 3, porque o 3 é o número que você usa para balancear na equação química o H2, ok? Muito bem, reação elementar. Agora, a gente vai pensar na segunda hipótese. Quando uma reação não é elementar, então a gente tem outro raciocínio, gente. Então veja bem, quando a reação se desenvolve em duas ou mais etapas, portanto, ela não é elementar, né? A velocidade da reação, ela depende apenas da velocidade daquela etapa que é lenta. A etapa lenta, você já está se perguntando, professor, como é que eu vou saber num exercício, num raciocínio, qual que é a etapa lenta? Eu já vou te explicar quando eu mudar a tela. Aguarde. A etapa lenta de um fenômeno que ocorre, né, em várias etapas é a etapa que determina a velocidade da reação global. Ok, gente? Bom, eu vou mudar a tela. Veja, eu repeti aqui a frase, que ela é importante. A etapa lenta é a etapa determinante da velocidade da reação. Vamos ao exemplo. Considere a reação global. 2H2 mais 2NO virando 1N2 mais 2H2O. Nesta tela, gente, estão te mostrando o que a gente chama de mecanismo da reação. O que é o mecanismo da reação? O mecanismo te mostra as etapas pelas quais os reagentes passam para poder se transformar em produtos. É só isso. Então, vá lá. Na primeira etapa, que é um dado para você, um H2 reage com 2NO, virando um N2O mais um H2O. À direita está escrito lenta. A etapa 2, um H2 mais um N2O, virando N2 mais H2O. Está escrito que essa etapa não é lenta, ela é rápida. Só tem uma lenta, tá, gente? Já aproveitando aqui para dizer para vocês. Quando uma reação ocorre em 3 etapas, por exemplo, vocês sempre vão perceber que uma daquelas é a etapa lenta. Muito bem. Se ela é a etapa lenta, a expressão matemática da velocidade vai ser escrita de qual maneira essa expressão? Então veja bem, antes de eu mudar a tela, se você somar a primeira etapa com a segunda etapa, você corta N2O com N2O, né? E aí fica 2H2 mais 2NO virando N2 mais 2H2O, tá? Você está somando as duas etapas. Mas voltando, professor, onde que está aquela expressão matemática da velocidade da reação? Venha comigo na próxima tela. Olha lá. Veja, embaixo, a velocidade da reação global será determinada pela etapa lenta. E a etapa lenta não é a etapa número 1? Então, veja bem, lá na etapa número 1, você tem como número que está balanceando o H2, o número 1. E você tem como coeficiente de balanceamento do NO, que é o outro reagente, você tem o 2. Então, veja bem agora no final da tela, pessoal. A velocidade vai ser igual a uma constante de velocidade K que multiplica a concentração em mol por litro do reagente H2 elevado a 1. Não é elevado a 2
como você está vendo, pelo balanceamento da reação global. Por quê? Porque é a etapa lenta que determina a velocidade da reação global. Então, não coloque elevado a 2, é elevado a 1. Professor, esqueci por quê? Por quê mesmo? Porque observando a etapa 1, que é a lenta, você está usando como coeficiente de balanceamento do reagente H2, 1. Por isso que é elevado a 1. Vamos terminar? Olhando para a etapa lenta novamente, o outro reagente é o NO. Então, se multiplica pela concentração em mol por litro do NO. Elevado a quanto agora? Elevado a 2. Por quê? Porque o coeficiente de balanceamento do NO na etapa lenta, de fato, é 2. Gente, vamos praticar isso agora? Vamos lá. Veja, antes da gente fazer um exercício. Professor, eu acho que eu estou entendendo, mas aqui, por que uma etapa é lenta e a outra não é lenta? Por que uma é lenta e a outra vai ser rápida? Ou as outras serão rápidas? Adivinha por quê, gente? Dá uma olhada aqui nesta tela. A primeira etapa se refere a isso aqui que eu estou marcando. Os reagentes se transformando no complexo ativado e o complexo ativado se transformando no produto. Ok? Primeira etapa. Ótimo. Que está representado aqui embaixo. Ó. Na segunda etapa, esses reagentes aqui obtidos, eles vão se transformar num outro complexo ativado e aí, finalmente, vão se transformar nos produtos finais. E aqui está a etapa 2. São aquelas mesmas duas etapas que estão ali atrás. Se você somá-las, você corta o N2O com o N2O e obtém a reação global que está aqui em cima. Ok, então vamos à pergunta. Professor, por que a primeira etapa ela é a lenta? Ah, você já viu por quê? Porque a energia de ativação, que eu estou circulando aqui, está vendo essa seta vertical? Lembra? Energia de ativação é a energia que o reagente tem que ganhar para poder se transformar num complexo ativado? Ora, como a energia de ativação aqui é grande, comparando com a segunda etapa, tá vendo que é pequena? Se a energia de ativação é grande, isso te diz o quê? Que necessita mais energia para ser absorvida pelo reagente para que ele consiga virar complexo ativado. Se ele precisa de mais energia, o processo é mais lento para poder fazer com que aquele reagente se transforme num complexo ativado. Portanto, a etapa lenta, ela é lenta porque ela tem, comparando com as outras, ou com a outra, ela tem maior energia de ativação. É necessário absorver mais energia para que o reagente consiga virar complexo ativado. Ok, gente? Muito bem, agora vamos treinar. Aqui, ó. Tem um exercício aqui logo na frente, eu vou passar bem rápido isso aqui para vocês. Ordem de uma reação. Chamamos ordem de uma reação a soma de todos os expoentes que aparecem na expressão da velocidade. Parece complicado, gente, mas não é. Veja bem. Olha para essa equação química que está aí. Tudo bem? Agora, olha para a expressão matemática da velocidade da reação. A expressão matemática. V igual a K, que multiplica. Concentração em mol por litro do A elevado, lembra? A um expoente alfa, que é obtido experimentalmente. Nós vamos treinar daqui a pouco. Que multiplica a concentração em mol por litro do reagente B elevado a um outro expoente que é obtido experimentalmente, que é o beta. Que multiplica a concentração em mol por litro do reagente C elevado a um outro expoente que seria um expoente que é obtido experimentalmente, que é o expoente gama. Se você somar alfa mais beta mais gama, ou seja, todos os expoentes da expressão matemática da velocidade, você obtém a ordem da reação. Quer ver? Vamos fazer isso virar um exemplo? Aqui, ó. Então, aqui eu repito para mudar a tela. Aqui está escrito que podemos expressar a ordem de uma reação em relação a um determinado reagente. Por exemplo, o alfa é aquele expoente do reagente A. Então, a gente fala que o alfa é a ordem da reação em relação ao reagente A. O beta é a ordem da reação em relação ao reagente B. E o gama é a ordem da reação em relação ao reagente C. A ordem da reação em relação ao reagente indica a dependência que existe entre a concentração daquele reagente e a velocidade da reação, como a gente vai ver daqui a pouco. Vou mudar a tela. Então, vamos treinar? Aqui. Dá uma olhada aqui, gente, nessa tela. 2H2 mais 2NO
virando 1N2 mais 2H2O. Perceba, este exemplo que eu peguei aqui se refere àquela reação que não é elementar. Se ela não é elementar, a gente olhou para a etapa lenta e aí a gente decidiu como é que a gente montaria a expressão matemática da velocidade da reação. Então vamos lá? A velocidade é igual a K que multiplica a concentração em mol por litro de H2 elevado a 1. Por quê? Porque lá na etapa lenta é 1H2, ok? Que multiplica a concentração do outro reagente, que é o NO, né, em mol por litro, elevado a 2. Porque lá na etapa lenta, o 2 é o número que você balanceia o NO, ok? Então vamos lá. Qual que é a ordem da reação? É só você somar os dois expoentes, 1 mais 2, 3. A gente fala terceira ordem ou ordem 3. Qual que é a ordem da reação em relação ao reagente H2? A ordem da reação ela é de primeira ordem, ou ordem número 1, porque o expoente que multiplica a concentração em mol por litro do H2 é 1. E para terminar, qual que é a ordem da reação em relação ao outro reagente, que é o NO? É segunda ordem, ou ordem 2, ok? Porque a concentração do NO em mol por litro está elevado ao expoente 2. Muito bem. Agora, vamos fazer um outro exercício aqui. Veja bem. A ordem de uma reação em relação aos reagentes. Ok. Vamos agora avaliar, gente, a ordem da reação em relação ao H2. É de primeira ordem, não é? Como a gente já viu. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui vamos levantar uma hipótese. Se você dobrar a concentração do H2, você fez um experimento, mediu a velocidade. Ok. No segundo experimento, você quer dobrar a concentração do H2, mas você mantém o NO constante, ok? Professor, eu não poderia variar o NO também? Não? Pode, mas nesse exemplo, a gente vai, no segundo experimento, dobrar a concentração do H2 e manter o NO constante. Pronto? Então veja bem, gente, como é que a gente raciocina. Veja bem a expressão matemática da velocidade. Por que eu chamei V1? Porque essa velocidade V1, ela foi medida da primeira vez. Deu para entender? Então, olha lá, V1 é igual a K, que multiplica a concentração do H2 elevado a 1, que multiplica a concentração do NO ao quadrado. Ok. No segundo experimento, está escrito que você manteve o NO constante, mas você dobrou a concentração do reagente H2. Veja bem a expressão matemática da velocidade V2. Olha lá, eu escrevi K, que multiplica. Eu não escrevi agora H2. Eu escrevi 2H2. Entenderam por quê? Uai, porque dobrou. É isso, né? Elevado a 1, porque, né, gente? É o número 1. Que multiplica a concentração do NO ao quadrado. Agora, vamos manipular isso aqui, gente. Tira o 2 lá de dentro do colchete e coloca do lado de fora. E aí, olha que interessante. Olhando ali para o lado direito. K, que multiplica concentração de H2 elevado a 1, que multiplica concentração de NO ao quadrado, olha ali em cima. Não é exatamente V1, logo, V2 é igual a 2 que multiplica V1. Agora, vamos falar de uma maneira mais inteligível? A velocidade 2, ou seja, aquela velocidade que você mediu depois que você dobrou a concentração do H2, então repetindo, a velocidade V2, ela é 2 vezes a velocidade V1. Ou seja, o que aconteceu com a velocidade quando você dobrou a concentração do H2? A velocidade, né, depois que você fez isso, ela ficou 2 vezes a primeira velocidade, ou seja, ela dobrou. Vamos mudar a tela? Aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? A gente vai manter o H2 constante e a gente vai variar apenas o outro reagente, que é o NO. Então, veja bem, se dobrarmos a concentração do NO e mantivermos a concentração do H2 constante, o que acontece com a velocidade? Aqui está escrito, ela quadruplica. Ué, mas por que quadruplica? Vou te explicar. Então, vamos lá. Antes de você dobrar a concentração do NO, vamos montar a expressão da velocidade? V1 é igual a K,
que multiplica a concentração do H2 elevado a 1, que multiplica a concentração do NO ao quadrado, ok? Por quê? Porque esse exemplo que eu estou pegando é aquele exemplo lá da reação não elementar, né? Que a gente olha a etapa lenta, ela que interfere na velocidade da reação. Ok. A velocidade 2, ela vai ser medida como? Depois que você dobrou, como está escrito no texto, a concentração do NO. Então, ó, dá uma olhada, gente, o que eu fiz. V2 é igual a K que multiplica. O H2 não mudou. Só que agora não é mais a concentração do NO. A gente dobrou a concentração. Por isso que eu coloquei um 2 dentro do colchete. E agora, atenção, tem um elevado a 2 ali em cima, não tem? Então, quando você manipula essa expressão matemática, 2 ao quadrado dá 4. Então, eu tirei o 4 lá de dentro, ficou 4K, que multiplica a concentração em mol por litro de H2 elevado a 1, que multiplica a concentração em mol por litro de NO ao quadrado. Mas espera aí, esse lado direito da expressão não é V1? Então, logo, a velocidade 2 é 4 vezes maior do que a velocidade V1. Por quê? Quando você dobrou a concentração do NO, essa concentração é elevada ao quadrado, não é? 2 elevado a 2 dá 4. Repercutiu como na velocidade? A velocidade quadruplicou. Ok, pessoal? Muito bem, então vamos mudar a tela, vamos lá. E finalmente, pessoal, estamos aqui diante agora do último caso, que é o caso que eu comentei, né, em outro momento da videoaula, que é quando te dão uma tabela para você analisar a influência na velocidade quando você foi variando a concentração dos reagentes. Então vamos lá. Considere a reação A mols de A reagindo com B mols de B e C mols de C, virando D mols de D, E mols de Ré, é meio chato falar assim, né? E F mols de F. Ok. Você abriu o laboratório e você fez 4 experiências diferentes e foi anotando. Anotando o quê, professor? Você anota no primeiro experimento a concentração inicial, aquela concentração que você colocou lá dentro, do A, do B e do C. E aí você fez o experimento e mediu a velocidade inicial, que é o que ocorria ali. E você anota. Aí você, o que você faz agora? Faz um segundo experimento, faz a mesma coisa. Faz um terceiro experimento, faz um quarto experimento, mede a velocidade inicial. Com um detalhe, gente, e agora presta bastante atenção. O nosso objetivo é descobrir como a concentração de cada reagente influi na velocidade da reação. Mas espera aí, você tem 3 variáveis. O reagente A é elevado a qual número? Esse qual número é uma variável. O reagente B é elevado a qual número? Esse qual número, de novo, é uma outra variável. Podemos combinar? Chamar de x, y, por exemplo? E o reagente C, a concentração dele vai ter elevada a um outro expoente, que é uma outra variável. Portanto, a gente tem 3 variáveis para serem descobertas. A concentração em mol por litro do A elevada a qual número? X. Segundo, a concentração em mol por litro do reagente B elevada a qual número? Y, que multiplica. A concentração em mol por litro do reagente C elevada a qual número? Z. Ora, você tem 3 variáveis e uma equação apenas. Isso não tem solução trivial. Portanto, olha o que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos comparar 2 experimentos de 2 em 2, tá, gente? E nesses 2 experimentos, a gente vai ver se apenas um deles está variando. Por quê? Porque se apenas um deles estiver variando naqueles 2 experimentos, o que, em outras palavras, os outros 2 reagentes estão constantes, isso significa que a influência que ocorria na velocidade foi devida a quem? Foi devido àquele reagente que variou de concentração naqueles 2 experimentos. Ok? Vou para a prática para você ficar mais seguro? Veja bem, ó. Vamos começar aqui. Tudo que eu vou explicar vai aparecer na próxima tela. Compare os experimentos 1 e 2. Professor, mas por quê? Dá uma olhada nos experimentos 1 e 2. Neles, a concentração em mol por litro do B é constante. Não variou.
E a concentração em mol por litro do C também ficou constante, não variou. Portanto, vamos olhar para a concentração em mol por litro do A. Do experimento 1 para o experimento 2, dobrou. Olha o que aconteceu com a velocidade. A velocidade dobrou? Não, porque dobrar seria meio virar 1. A velocidade triplicou? Não, porque senão seria meio virando 1,5. A velocidade quadruplicou. Então agora presta atenção aqui, gente. Vou mudar a tela. Olha lá. Comparando a primeira e a segunda experiências. Ao se dobrar a concentração do A, porque o B está constante e o C está constante, qual foi a influência na velocidade? Ela quadruplicou. Por quê? Olhem para mim. Se a concentração dobrou e a velocidade quadruplicou, é porque a concentração em mol por litro do reagente A, ele é elevado a qual número? Ele é elevado a 2. Professor, não entendi. Me acompanha. A concentração do A dobrou. 2 elevado a qual número? Que dá 4. Ok? 2 elevado, a concentração dobrou. Então você fala 2. 2 elevado a qual número? Que é o que a gente está tentando descobrir. Que é igual a 4. 4 é o quê, professor? A velocidade. O que aconteceu com a velocidade? Então não é elevado a 2? 2 elevado a 2 não é igual a 4? Portanto, você acabou de descobrir que a velocidade depende da concentração em mol por litro do reagente A elevado a 2. Porque quando você dobrou o A, dobrou 2 elevado a 2, deu 4. A velocidade quadruplicou. Agora, gente, uma outra maneira de provar isso para vocês é matematicamente, olhando aqui embaixo. Primeira experiência. Eu peguei a velocidade, coloquei ali no lugar dela. E como o B e o C estavam constantes, eu não olhei para eles. Então, eu escrevi lá, meio é igual a K, é aquela constante de velocidade, que multiplica a concentração em mol por litro do reagente A elevado a um número que eu estou tentando descobrir, que é o X. No segundo experimento, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei a velocidade, que vale 2. Só que você lembra que no segundo experimento, a velocidade agora não é a concentração, desculpa. Você nota que no segundo experimento, a concentração do A, ela não é mais 2, ela dobrou, ela passou a ser 4. Então, veja bem o que eu escrevi aqui. Eu escrevi 2A, porque a concentração dobrou. E aí, galera, o que eu faço agora? Aqui, ó, eu tiro o 2 lá de dentro, está escrito assim, 2A dentro do colchete, e tudo elevado a x. Ora, uma operação matemática simples. 2A, ambos elevado a x, é a mesma coisa que 2 elevado a x, que multiplica a concentração em mol por litro do A elevado a x, né? Ou seja, na verdade, eu mantive o A lá quieto e peguei o 2 que estava lá dentro multiplicando o A e trouxe ele para fora do colchete. Né? Lembrando que você tem que levar o 2 ao x. Para quê? Pode parecer confuso, mas não é. Por quê? Se meio, né, que é a velocidade no primeiro experimento, é igual a K que multiplica concentração em mol por litro de A elevado a x, você pega isso e aplica no segundo experimento. Dá uma olhada lá. Então, 2 é igual a 2x, né, que multiplica meio. Por quê? K, que multiplica a concentração em mol por litro de A elevado a x, vale meio. E aí você manipula esses valores, fica 2 elevado a x igual a 4, se somente se x foi igual a 2. Ok? Vocês percebem que talvez, quando a gente explica dessa maneira, é mais longo, é um pouquinho mais complicado. Mas eu vou ensinar para vocês nas duas interpretações. Ok, gente? Vamos mudar a tela agora. Nós vamos agora comparar os experimentos 2 e 3. Aí você se pergunta, mas eu não entendi por quê, Manel? Porque comparando os experimentos 2 e 3, o A está constante, o C está constante. Estão vendo aí na tela? Mas o B mudou. Então, preparou aí? Então, vamos lá. Comparando os experimentos 2 e 3. Ao se dobrar a concentração em mol por litro do reagente B, é só você olhar na tabela, era 3, passou a ser 6. Dobrou. Qual foi a influência disso na velocidade? Dá uma olhada na velocidade. Aí você fala, professor, tá errado. Porque não aconteceu nada? Não, não tá errado, não. Hein? Ao dobrar a concentração do B, a velocidade não mudou. Sabe por quê, gente?
Porque a velocidade só depende da etapa lenta. Se o B não influenciou na velocidade, é porque o reagente B, o que você conclui? Ele não participa da etapa lenta. Porque se ele participasse da etapa lenta, ele teria influência na velocidade. Então, você acabou de descobrir que B não influi na velocidade. Podemos escrever assim: V igual a K, que multiplica concentração em mol por litro do reagente B elevado a zero. Por que zero, professor? Porque qualquer número elevado a zero é 1, e aí desaparece tudo. Elevar a zero significa dizer que a velocidade não depende daquele reagente. E por que não depende dele? Porque ele não participa da etapa lenta. Porque se ele participasse, ele influenciaria na velocidade. Como eu falei para vocês, eu vou explicar para vocês usando um pouquinho de matemática. Olha lá. Segundo experimento, eu peguei a velocidade, substituí ali. 2 igual a K, que multiplica concentração em mol por litro de B elevado a um número que eu estou querendo descobrir, que é o Y. No terceiro experimento, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei a velocidade, escrevi K, só que agora eu estou percebendo que a concentração do B dobrou quando comparado, né, ao segundo experimento. Eu estou dizendo no terceiro. E aí, o que eu escrevi lá dentro do colchete? 2B. E pelo mesmo motivo ali de trás, gente, 2B, tudo elevado a y, é a mesma coisa que 2 elevado a y, né, que eu tiro, que eu coloco do lado de fora, que multiplica K, que multiplica a concentração em mol por litro de B elevado a Y. E aí, mais uma vez, se, olhando ali para o segundo experimento, K que multiplica B elevado a Y é 2, eu substituo essa parte no terceiro experimento, né? Coloco o valor 2, manipulo e chego que 2 elevado a Y é igual a 1. Se, somente se, Y é igual a 0. A ordem é 0. A ordem da reação em relação ao reagente B é 0. Foi aquilo que a gente viu na outra parte da videoaula. Ok, gente? Muito bem. E vamos lá, ao penúltimo slide. Agora, nós vamos pegar dois experimentos onde neles, ó, o A, a gente pegou o experimento 1 e 2, onde só o A variava. Nos experimentos 2 e 3, apenas o B variou. O que falta agora? Nos experimentos 3 e 4, a gente percebe que o A está constante e o B está constante. Ótimo. Então, você dobrou a concentração do reagente C, tá vendo lá na tabela? E ao dobrar, né, comparando os experimentos 3 e 4, ao dobrar a concentração do reagente C, o que aconteceu com a velocidade? Olha que doido. Ela passou de 2 para 16. Olha que doido, aumentou 8 vezes, né? Porque 2 vezes 8 dá 16. Então vem comigo. Ao dobrar a concentração do reagente C, a velocidade aumentou quantas vezes? 8. Vem comigo, gente. 2 elevado a qual número que dá 8? Não é 3? Portanto, a velocidade é proporcional à concentração em mol por litro do reagente C elevado a 3. Eu vou provar para você de uma outra maneira, usando matemática. Então, vamos lá pela terceira vez. Terceiro experimento. Você monta a expressão matemática considerando apenas o reagente C. Por quê? Porque comparando os experimentos 3 e 4, apenas o C está variando. Então, vamos lá. Então, experimento 3. Eu peguei o valor da velocidade, que é igual a K, que multiplica concentração em mol por litro do C elevado a um número Z, que é o número que nós estamos perseguindo. Ok. No quarto experimento, eu fiz a mesma coisa, só que eu dobrei a concentração do C. Então, eu coloquei o 2 lá dentro. Ok, gente? Conclusão. 2 que multiplica C, tudo elevado a Z, é 2 elevado a Z, que multiplica a concentração em mol por litro do C elevado a Z. Eu tiro 2 elevado a Z lá de dentro. Mais uma vez, eu estou provando para vocês que K, que multiplica a concentração em mol por litro de C elevado a Z, é 2. Substituo isso no quarto experimento, né? Faço ali a matemática básica e chego na seguinte conclusão, que 2 elevado a Z é igual a 8. Se, somente se, Z valer quanto, gente? Valer 3, ok? Conclusão. A velocidade da reação é igual a K, que multiplica a concentração em mol por litro do reagente A elevado a 2,
que multiplica a concentração em mol por litro do reagente B elevado a zero. Elevado a zero é 1. Você pode, inclusive, eliminar o B daqui. Você pode eliminar, tá? E que multiplica a concentração em mol por litro do reagente C elevado a 3. É essa a expressão matemática da velocidade da reação. E para a gente finalizar, suponha que você quer calcular o valor do K. Você quer saber quanto que o K vale, né? O K só muda se a temperatura mudar. Portanto, olha o que eu fiz. Eu peguei a expressão matemática da velocidade da reação. V igual a K, que multiplica a concentração em mol por litro de A elevado a 2, que multiplica a concentração em mol por litro do B elevado a 0, que multiplica a concentração em mol por litro do C elevado a 3. Ou você pode escrever da segunda maneira. B elevado a 0 é 1. Então, você elimina, né, essa parte. No experimento 1, eu quero descobrir o valor do K, usando o experimento número 1. Uai, então peraí. Quando eu olho para o experimento número 1, eu sei a velocidade, vale meio. Eu sei a concentração do A, que era 2, elevado ao quadrado. Não pode esquecer disso não, gente, né? Que multiplica a concentração do reagente C, né, elevado a 3, não é? Então, eu pego aqueles valores que estão ali, né? E aí, ó, a concentração do C era 1, a concentração do A valia 2, substituo na expressão, pego o valor da velocidade, isolo o K, e eu encontro que o K vale 0,125, ok? Se eu te perguntar assim, se você quiser calcular o K usando o experimento 2, ou o 3, ou o 4, o K vai ser diferente? Não, porque o único fator que altera o K é a temperatura, ok? Pessoal, o que falta agora é realmente pegar esse conteúdo, né, e treinar através das questões do Enem, através das questões de exercício, tá? Com um bom treino, vocês vão dominar esse conteúdo, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima, se Deus quiser.